Eu gostaria de ler aqui, logo no início, Apocalipse capítulo 5, versículos 9 e 10, que é um versículo que impactou a minha vida aos 22 anos de idade, quando eu estava com a minha mãe à beira de falecer, e depois de ter tentado várias opções de explicações, e muito católico, eu sou Armando Piva, né? Piva italiano, do Vêneto, e então eu encontrei na palavra de Deus a resposta para aquela situação, entreguei minha vida a Jesus. Foi muito difícil, porque eu fui o primeiro não católico apostólico romano de todas as gerações da minha família. E eu vivia numa bolha em São Paulo, uma bolha mesmo. Meus pais no Morumbi, meus irmãos casados também, frequentando a Harmonia, o Paulistano, os clubes elite de São Paulo. E até eu entrar na Federal de São Paulo, com 17 anos em medicina, nunca tinha conversado ou encontrado uma pessoa que não fosse católico apostólica romana, porque vivia só naquela bolhazinha, Colégio Santa Cruz, Alto de Pinheiros, os Jardins, Morumbi, não saía dali. E aí, então, Deus me alcançou pela aquela situação da minha mãe, e aí eu falei, e agora? Aí Deus foi dirigindo os passos, e eu não sabia o que fazer da minha vida. Eu falei, Senhor, o Senhor me deu a salvação, e agora? Eu quero que a minha vida seja a tua. E então eu falei, não, eu vou largar a medicina e vou sair pregando o evangelho. Aí o pastor Cássio Colombo, da Igreja Cristo Salva na época, 1983, ele falou, não, Piva, não é para todos, isso é só para quem é chamado. E aí eu conheci a Beth, eu estava namorando uma garota daquela igreja que me evangelizou, e eu aceitei Jesus. A primeira coisa que eu fui depois que aceitei Jesus, falei, olha, minha filha, minha querida, acabamos o nosso namoro, e agora eu quero só Jesus, não quero saber. E aí depois eu conheci a Beth, algumas semanas depois, e a Beth já tinha tido uma visão espiritual que eu era o homem de Deus para a vida dela, mas ela não falou nada. E aí eu virei para ela e falei, olha, Beth, agora entreguei a vida a Jesus, eu não quero saber de nada, eu quero ser igual Paulo, não quero casar, quero só Jesus, porque tinha aquela religiosidade católico-romana, minha tia freira, meus irmãos líderes do movimento mariano, padre italiano fazendo missa na capela da casa dos meus familiares, bispo, arcebispo em casa fazendo missa, e aquela religiosidade católica, né, a flor da pele, até que o Espírito Santo falou, não, isso é para quem foi chamado para ser solitário, celibatário, não é para você. E não era mesmo, irmãos. E aí depois, a profecia que ela recebeu se cumpriu, e eu, com 2 meses de convertido, subi a montanha para orar com uma mulher, irmã Luzia, 92 anos, aquelas irmãs do coque, né? Quando ela orou comigo, ela estava sem coque, tinha 2 tranças para baixo da cintura, assim. E entramos lá, e ela me levou com o Reinaldão, que era o cara que ajudava a clínica de recuperação, e numa Kombi velha. E eu falei, será que vai subir esse morro? E tinha uns 15 naquela Kombi, porque falaram lá, não, vamos lá na irmã Luzia. E a mulher respirava revelação. E eu, novo convertido, nem sabia o que era isso. E aí eu sei que todo mundo quis ir, a Kombi ficou cheia, e quase não subia a montanha. E aí, de repente, cheguei lá, entrei lá, e todo mundo esperando, né? A irmã vai profetizar. E ela era uma máquina de revelação, né? Aí a primeira coisa que ela fez foi vir na minha direção, pegou nas minhas 2 mãos e começou a profetizar a minha vida. E você é um escolhido de Deus, você é muito amado, e Deus te escolheu, Deus tirou desse meio, Deus vai te levar. Eu vejo você, vai em outros povos, você vai em outros lugares, eu vejo suas mãos sangrando, você vai sofrer muito. Vejo muitos frutos na sua mão, você vai andar por muitos lugares, vai ganhar muita gente, mas você vai sofrer muito.
E eis que eu te digo, você será doutor, que eu queria abandonar a medicina para ser um obreiro igual aos outros que eu via. E você será mestre, e você será profeta, e você será pastor. E aí, então, eu não entendi nada. Aí profetizou para todo mundo a vida de todo mundo. Para a Beth, ela simplesmente virou para ela e falou: eis que te digo, minha filha, o cravo está em tuas mãos. Irmãos, eu era ruim de história infantil. Eu cresci só fazendo esporte, naquele tempo o colégio era só de homem, então essa história de cravo e rosa eu não conhecia. E eu fiquei perguntando para a Beth, no caminho inteiro de volta, mas que história é essa de que você recebeu cravo na sua mão? E ela ficou vermelha e falou: olha, Deus falou comigo, não com você, então fica na sua. E aí, depois de 2 anos, nós estávamos orando e começamos a sair evangelizando para todo lugar. Eu virei o Hospital das Clínicas, o Hospital São Paulo de pernas para o ar. 3 vezes por semana reunia os pacientes com soro, tudo 50, 60, 70 de cada vez. Pregava o evangelho, fazia apelo, curava, Deus curava câncer. Muita gente se convertendo. Era a década de 80, muita unção no Brasil. E começamos a evangelizar. Ela já evangelizava os travestis e prostitutos do centro de São Paulo. Fui com ela lá evangelizar, porque os outros tinham medo, ela ia sozinha, mulher valente. E uma das palavras que Deus deu para ela naquele momento mesmo foi: eis que te digo, minha serva, você é guerreira valente. Ela falou muita coisa da profecia, mas aquilo, que eu era um cara bravo. Eu era violento, eu era... Com 19 anos, 17 anos eu já estava na faculdade e já liderava a torcida. Com 18 eu era o chefe da torcida. Com 19 eu era o presidente da Atlética. E eu ia na frente das outras faculdades de medicina e falava: o primeiro que passar aqui eu mato. E os caras fugiam. Porque eu era muito forte, levantava meu carro sozinho. Na década de 80 o pessoal era baixinho. Montanaro era mais baixo que eu, era... ponta da seleção brasileira. Bernard era meio de rede. Então, 1,86 era gigante naquela época. Eu era muito forte, não existia academia. Então, eu tinha esse vozeirão já. Então, o pessoal ficava com medo. Então, quando falou guerreira valente, essa mulher é especial. Aí passou mais um tempo e Deus falou: não. Nós estávamos orando. Aí já estávamos evangelizando, tudo que é lugar. Deus falou: vai comigo, novo convertido, 8 meses. Sai e vai falar de Jesus em Praia Grande, do lado da estátua de Iemanjá, para os macumbeiros lá. Aí fui e falei com os pastores, líderes de ministério de louvor, vencedores por Cristo, Milad, os topic de evangelização. Todos falaram: você está louco, você não pode fazer isso. Meu pastor falou: olha, você vai, mas eu não vou. Aí eu falei: Deus, é para ir ou não é? E Deus falou: vai. Aí nós fizemos jejum e oração 6 meses e treinamos o pessoal em evangelismo, porque eu já era bom em evangelismo. 9 meses o pessoal da igreja já queria me impor as mãos e falando: não, você já prega com essa Bíblia, evangeliza, expulsa demônio, você profetiza. Não, você está pronto, vai ser ordenado pastor. Eu falei: peraí, não posso. A Bíblia diz que o pastor não pode ser neófito. E eles ficaram insistindo alguns meses, eu falei: não. Aí, 5 anos depois da medicina, fiz a Faculdade Teológica Batista Perdizes. Aí o pastor Edson Queiroz, da Primeira Igreja Batista Santo André, aí me indicou ao ministério, aí fui ordenado pastor. Mas naquele momento ainda não. E fomos lá para a evangelização, eu, a Beth, e mais 180 jovens. E passeamos naquela praia, e foi o primeiro movimento, tinha mais de 100 mil umbandistas lá. E não baixava espírito nenhum. 243 assinaram a ficha de decisão aquele dia por Cristo. Glória a Deus. E ficamos indo lá, irmãos, 18 anos depois, não tinha umbandista na praia mais. Mas, nesse meio termo, Deus foi tratando comigo. Primeira coisa, ele falou: sai de São Paulo. Eu casei e estava morando no Morumbi. Tinha 4 irmãos casados morando lá, meus irmãos também. E
eu estava com aquela carreira médica toda desenhada. Meu irmão é adjunto da USP em cardiologia, meu cunhado também, e eles trabalham no Einstein, e eu também iria trabalhar lá, e tinha aquele plano, já falava inglês fluente, meu pai falou, não, fica tranquilo, vai fazer pós-graduação nos Estados Unidos, depois você volta, vai morar aqui com a gente, vai ter um consultório aqui, e fica tranquilo, e esse era o meu plano. Mas aí Deus falou, olha, você não vai fazer pós-graduação nos Estados Unidos. Vai para a Faculdade Teológica Batista de Perdizes. Estuda teologia. E aí casei, fiquei morando no Morumbi um pouco, aí Deus falou, sai de São Paulo, vai para Ribeirão Pires. Eu falei, Ribeirão Pires? Onde é isso? Ribeirão Pires é como se fosse uma cidade satélite de Belo Horizonte, só que uma cidade satélite de São Paulo fica a 40 quilômetros de São Paulo, a última da periferia, depois de São Bernardo, Santo André, Mauá, tem Ribeirão Pires. No meio do nada, para mim, nunca tinha pisado lá. E Deus falou, vai para Ribeirão Pires e não vai trabalhar no Einstein, não. Vai trabalhar no hospital público daquela região, porque eu quero ganhar as pessoas daquela região e você vai morar lá. E aí, então, eu fui lá trabalhar. Irmãos, sem problemas, mas 2 consultas médicas do meu irmão no consultório dele do Morumbi dava o meu salário do mês, trabalhando 24 horas por semana num dos empregos. E eu tinha que trabalhar em 5 para me manter, e basicamente. Mas aí Deus falou comigo através dessa passagem, o pastor Edson Queiroz pregou essa passagem aqui, e leu esse texto de Apocalipse 5, e vamos ler esse texto, Apocalipse 5, versículos 9 e 10, e aí minha vida mudou mais ainda do que essas pequenas experiências que eu tinha tido. Apocalipse capítulo 5, versículos 9 e 10. E entoavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Aplauda o Senhor, aleluias. Você foi comprado pelo sangue de Jesus. Vimos aqui na ceia que não somos nossos, fomos comprados pelo sangue de Jesus. Mas, quando eu entendi, naquela mensagem, que o sangue de Jesus não era só para aquelas pessoas da cidade, não só para nós, brasileiros, mas que Jesus tinha pago o preço e comprado todas as tribos, línguas, povos e nações. E que, naquele tempo, 1984, 12 mil não tinham sido alcançadas ainda. Hoje são 7 mil. E o pastor Edson Queiroz, que era foi o maior ícone de missões aqui do Brasil, nos anos 70, 80, 90, até 2000, ele já falecido. Não sei se alguns tiveram o privilégio de ouvi-lo pregando. Quantos conhecem ou ouviram falar do pastor Edson Queiroz aqui? Bom, glória a Deus, uma igreja missionária, porque normalmente aqui em Belo Horizonte, quando eu pergunto, ninguém sabe quem ele era, mas foi o homem mais importante em missões nos últimos 40 anos no Brasil, sem dúvida. E ele fez o apelo: quem vai entregar a sua vida para honrar esse sangue de Jesus que já comprou todas as tribos, línguas e povos? E 12 mil ainda nunca ouviram falar dele. Ouviram falar da Coca-Cola e do Pelé, mas não ouviram falar de Jesus. Irmãos, eu estava nas últimas filas. Eu comecei a chorar, mas chorar. E não sei como, de repente, eu estava na primeira fila, o primeiro a chegar lá naquele apelo. E a partir daí, todas as vezes que é mencionado o sangue do Cordeiro, eu me emociono. Porque eu entendi
que Ele comprou com o seu sangue todas essas tribos, línguas e povos. Como eu que tenho essa notícia, como nós que somos a igreja que tem uma grande comissão, e vai e faça discípulos de todas as nações, não são países, são etnias, etnos no grego, um povo com a sua língua, identidade e cultura. Ou seja, tribos seria uma tradução melhor para nações nesse contexto de Mateus 28, 19. Vai e façam discípulos de todas as nações, de todos os povos. E nós, há 2000 anos, ainda não fizemos. Aí eu pensei, não, eu tenho que fazer tudo o que eu puder para salvar esses povos que Jesus já comprou com o seu sangue e ainda não ouviram de Jesus. E aí eu queria ir para a África. Eu já falava inglês e francês fluentes, e então eu recebi o convite para ir para o Zaire e trabalhar no hospital. E eu queria de todo jeito ir para a África, porque não, tem muitos povos alcançados lá na África. Então, Zaire falava francês na época, que hoje é a República Democrática do Congo. Mas aí Deus fechou as portas e falou, não é para você ir para a África. Glória a Deus. Irmãos, eu ia para o hospital que estava no epicentro do etnocídio, da guerra étnica, que milhares morreram, entre os Tutsis e os Hutus, ali do Congo e Ruanda. Era bem naquela região esse hospital. Então foi um livramento de Deus. Mas passou um tempo e Deus falou, olha, sai daqui e vai para o Parque Nacional do Xingu, como médico, falar de Jesus para aqueles índios lá. Porque ninguém consegue entrar e você vai entrar como médico. E aí então a gente deixou tudo, deixei os 5 empregos, eu e a Beth, fiz curso de linguística, missiologia em Brasília, preparamos, fomos, e foi uma guerra para entrar, e até que realmente conseguimos entrar, depois de 9 meses de jejum e oração, tendo que ir, ser rejeitado mesmo sendo o único médico, voltado para trás, percorrido 7 igrejas, levantado 200 intercessores, depois de 200 intercessores em jejum e oração, 9 meses, quase um ano depois, nós conseguimos entrar vencendo aquele principado, porque fazia 15 anos que ninguém conseguia entrar lá e todos os missionários tinham sido expulsos. E aí Deus mandou plantar uma igreja, depois voltamos. Depois de 2 anos, Deus falou, volta. Minhas filhas tinham 5 e 3 anos, já tinham 7 e 5. Não tinha o Gabriel mais novo, que hoje tem 28, faz tempo isso. A Débora mais velha tem 36, a Daniela 34. Aí voltamos e Deus falou, agora planta uma igreja e essa igreja vai enviar missionários. E aí então plantamos uma igreja na nossa casa em Ribeirão Pires. E quando éramos 7 irmãos, adotamos os primeiros 2 casais de missionários. É uma pequena igreja lá na periferia, não tem empresários e grandes profissionais. Eu era o único médico, tinha 3, 4 advogados, um empresário pequeno só. E ao longo de todos esses anos, é uma igreja de 300 membros hoje, pequena na periferia, mas nós enviamos missionários só aos povos não alcançados. E mais de 50 povos foram alcançados através dos missionários que nós sustentamos. Hoje nós sustentamos parcialmente, não plenamente. 44 missionários. Não temos templo, pagamos um aluguel lá. E eu recebi 2 heranças nesse período. E eu investi as minhas heranças lá, para ir para o Xingu, para a igreja sustentar missionários e para os povos serem alcançados. Irmãos, porque se Jesus Cristo é Deus, e morreu por mim, e morreu por todos esses povos, não existe nenhum sacrifício que nós possamos deixar de fazer para honrar esse sangue e levar esse evangelho a todos os povos da terra nessa geração. E aí Deus me mandou ficar lá.
E eu fiquei no hospital trabalhando 60 horas por semana e 25, 30 horas voluntário na igreja desde 1996, julho, quando voltamos do Xingu. E até que chegou uma profetisa na igreja, apontou o dedo para mim e falou: "Ô, quem você pensa que é? Deus descansa e você não descansa. Deus está te chamando para sair do hospital, sair da igreja e passar um ano buscando a Ele porque Ele quer falar com você." Aí eu organizei minha agenda, difícil, cheia de compromissos, as minhas finanças também, que sempre vivendo na dependência pela fé de Deus. E aí nós saímos. Em dezembro de 2023, saí do hospital, nunca mais voltei para dar plantão, e fui fazer esse tempo com Deus, e aí fiz um jejum de 40 dias só na água, perdi 20 quilos, e aí Deus chegou para mim, eu estava com 62 anos, minha esposa com 66 na época. Agora estou te chamando para sair do hospital, sai do hospital, faz transição na igreja, vai para as nações onde eu vou te mostrar, porque eu vou te usar como um catalisador para alcançar os povos alcançados dessas 5 regiões da terra. Aí eu perguntei: Deus, onde? Paquistão, Índia, Indonésia, China e África. E aí, Senhor, como vou ser sustentado? Eu vou te sustentar. Estava contando também com a minha aposentadoria, que estava certa que ia sair, a da Beth também. As duas foram negadas, estamos sem aposentadoria até hoje, mas nada nos faltou e nós saímos. E vamos ver aí, pode projetar algumas imagens. Saímos para esses lugares, fomos para todos esses 5 lugares já nesses 2 anos, 4 vezes para a África, 2 vezes para a China, 2 vezes para o Paquistão, 2 vezes para a Índia. Vou em novembro a 3ª. E a Índia sozinha, 2.100 povos não alcançados, 30% dos povos não alcançados do mundo. Precisamos realmente alcançar a Índia, a próxima. 11º ranking de perseguição, está ficando mais difícil. Pode passar. Pode ir passando rapidamente os slides, por favor. Isso, antes desse. Tem um antes desse. É que eu estou orando pelos pastores na Índia, que eu desafiei para eles irem aos povos não alcançados. Foi essa a estratégia que Deus me mandou. Estou aqui, eu e um dos deuses, a vaca, 33 milhões de deuses no hinduísmo, lá no sul da Índia. Esse é um indiano típico daquela região, descalço de saiote. Aqui, então, estou desafiando com o meu intérprete, o pastor Vitor, falando em inglês, ele traduzindo para o tamil, e que esses pastores enviem missionários aos povos não alcançados, porque todos esses lugares têm igrejas fortes, mas eles não enviam missionários aos povos não alcançados. Fazem a mesma coisa que a igreja brasileira faz, de só planta a igreja onde já tem cristãos, exceto essa igreja que tem um forte comprometimento missionário, mas 99,9% das igrejas brasileiras só fazem trabalho missionário onde Cristo já é conhecido. E os povos não alcançados vão sendo deixados de lado. Então Deus falou para fazer isso. Na Índia, no Paquistão, 800 povos não alcançados. O Paquistão tem uma igreja de 1.900 anos. Tomé e Bartolomeu, na Índia e no Paquistão, pregaram o evangelho, que era um país só, foi dividido em 1947, próximo. E aí, então, Deus me falou para despertar os pastores. Passei pelas capitais, pelas cidades, despertei os pastores. Deus moveu poderosamente. E aí, volta uma. E aí Deus me abriu a porta para eu pregar. E aí eu consegui pregar em 11 tribos diferentes. Pode voltar para aquele slide anterior. Aqui, ó. Esse cara aqui sou eu. Pode aumentar aqui a imagem. Porque eu deixei minha barba crescer, usando a roupa deles, usando o turbante. E esse à direita é um intérprete, que também vai interpretar o pastor Leozão, o pastor Simon Peter. E nós estamos, então, visitamos em setembro do ano passado, e agora essa aqui foi em abril, logo depois que o Leozão esteve lá com a equipe, nós estivemos lá em abril inteiro. E visitamos 11 tribos, e, irmãos, foi maravilhoso. Muitos se converteram. 2 tribos não havia nenhum convertido. Pela primeira vez, numa 30, na outra 40 pessoas aceitaram Jesus pela minha pregação.
por causa da unção que os intercessores estavam orando e jejuando, fizeram. Porque é o tempo de salvação desses povos, próximo. Aí passamos por situações bem perigosas. Vejam as crianças como são pobres, paupérrimas, não tem o evangelho, não tem água e não tem nem comida, não tem escola. Essas crianças são hindus, no caso, próximas, mas sob opressão também dos paquistaneses. Próximo. Pode passar o próximo. 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 As crianças, situação terrível. Próximo. Aqui à noite eu falei, não, põe o farol, pastor Simon, não vamos perder a oportunidade. Vamos pregar para eles, porque 6 horas da tarde escurece e não tem luz. Aí com o farolzão, eu preguei o evangelho, todas essas mãos estão aceitando a Jesus. Próximo. Aí também, olha essa criança, que situação. Eu contei 16 mosquitos e a criança não está nem aí. Essas tribos paupérrimas do Paquistão, sob perseguição e opressão dos muçulmanos, e ainda não receberam o evangelho. 800 povos esperando o evangelho. Tribos como essa, região de fronteira, estrangeiro não era para estar lá. Passei por vários comboios de muçulmanos fiscalizando quem estava no carro, mas eu com aquele turbante, aquela barbona, o pessoal olhava para mim e batia no coração, achando que eu era um grande imã. Próximo. Na China, 440 povos, sob perseguição das igrejas subterrâneas. E assim vai, eu não vou passar o resto porque não dá tempo. Passa só o da África, aqui, o último. Passa mais para frente, aqui na China, tivemos lá. E também fomos parar na África e Deus abriu as portas na África. E precisamos orar por algo específico. A maioria dos pastores e membros de igrejas evangélicas africanas continuam indo durante a semana aos feiticeiros. Se tem uma enfermidade, eles vão sacrificar os feiticeiros. Esse é o evangelho que foi pregado lá. E nós pensamos que eles estão lá convertidos, mas estamos muito enganados. E então Deus me falou, olha, prega contra esse sincretismo para os pastores se arrependerem e crerem que é só Jesus e não aceitarem esse envolvimento com a feitiçaria, comendo na mesa do Senhor e dos demônios. Então, foi uma guerra espiritual quando começamos a fazer isso. Os feiticeiros começaram a fazer feitiçarias que os irmãos não imaginavam, nem que existisse, eu também não. E tivemos revelação, vodu com o meu nome, escrito piva, todo em volta de cipós, com vísceras de sangue, em bacia, colocado dentro da baobá para me matar. Mataram um porco, cortaram a cabeça para me matar, fizeram trabalhos com água, com terra, para me matar, e que eu tive que, para continuar o trabalho depois das 2 primeiras viagens, antes da terceira viagem eu tive que fazer esse ano outro jejum de 40 dias só na água, e convocar os 230 intercessores para intensificar, porque 11 missionários antes de eu ir no norte da Tanzânia foram mortos. Líderes de base da Jocum, Mauritânia, Mali, Arusha, 3 líderes. O meu assistente, que me ajudava, o pastor Emanuel, jovem, de repente morreu. Um profeta que passou antes de mim lá, alemão, 2 meses depois morreu. E eles começaram a fazer essas feitiçarias. E a gente combateu e venceu. Jesus venceu na cruz, irmãos. Jesus esmagou a cabeça de Satanás. Porém, nós temos que lutar a guerra. E guerra, se você não luta com as armas certas, você tem consequências. E é isso que houve com esses irmãos, melhores do que eu, mais treinados, mais experientes no campo missionário. Eu, um novato na África, viajei para a África poucas vezes, 4 vezes nos últimos 2 anos, e antes disso tinha viajado umas 3 ou 4 vezes, mas fazendo trabalho rápido, não trabalho mais de peso como esse. Então é uma batalha espiritual tremenda. E lendo o Apocalipse, então, nós vemos que a igreja é chamada para finalizar a tarefa, amém? E nós finalizamos a tarefa, irmãos, praticando os 7 Es
do cristão como missionário. Todo cristão é um missionário, amém? Então você é um missionário. E todos somos missionários. E os missionários, eles praticam 7 E's. Deus me deu essa revelação quando eu estava preparando essa mensagem essa semana. Então você nunca ouviu falar dos 7 E's. Alguém já ouviu falar dos 7 E's do missionário? Não, só se tinha alguém espionando no meu quarto lá. Então, o primeiro E é a primeira marca do missionário, um estilo de vida missionário. Somos missionários onde estamos. Aqui, Judeia, Samaria, Jerusalém, aonde estivemos, somos missionários 100%. Eu trabalhei como médico 40 anos. Era um missionário trabalhando no hospital como médico. E continuo sendo, independente de onde for. Lá no Gabão, trabalhei também. Próximo. Evangelizar os perdidos à sua volta. Atos 1:8. Segundo E, evangelizar todo mundo. Não tem essa de deixar passar. Estava na van que me trouxe entre a Localiza, entre o aeroporto de Confins e a Localiza, onde eu tinha alugado o carro. Aí estava lá um cidadão dirigindo a van. Eu falei, o senhor já ouviu falar do Novo Nascimento? Que é isso? Sou católico. Aí expliquei para ele o que era Novo Nascimento. Ele falou, é? Eu falei, é isso mesmo. Você tem 2 opções. Ou você morre uma e vive 2, ou você vive uma e morre 2. Porque você vai viver, vai morrer e vai ter um juízo que vai determinar se você vai estar para sempre no céu ou para sempre na condenação. Qual que é a sua escolha? Ele falou, eu fui uma vez, eu fui lá com um pessoal lá na igreja da Lagoinha. Eu falei, tem que entregar a sua vida a Jesus. Vou ver se eu levo ele numa célula ou numa casa de vocês aí. Terça-feira eu vou tentar levar ele numa casa. Não sei se tem igreja-casa na terça-feira aqui. Então, passa o endereço, peguei o telefone dele e falou, o senhor quer ir lá? Ele falou sim. Não sei se falou meio mineiro ou não sei. Mas... Evangelizar. Terceiro, envia missionários aos povos alcançados. 2 opções. Ou você evangeliza e envia. Porque ou você vai lá ou tem que enviar alguém. Porque todos os povos têm que ouvir. Foram comprados pelo sangue. Terceiro E. É o quarto E, desculpe. Ensina a palavra de Deus aos novos convertidos. Todo mundo tem que frutificar, irmãos. Cheio de bebê à sua volta. Todos são capazes, não são só os pastores que são capazes de dar mamadeira para o bebê espiritual que nasceu de novo aqui na comunidade. Você tem que dar mamadeira. Mamadeira. 1 Pedro 2:2, o genuíno leite espiritual, a mamadeira da palavra de Deus, ensinando ele, deixando ele escapar por onde não deve, cuidando da vida dele para que ele cresça, ensinando ele a ler a Bíblia, a orar, orando por ele, repreendendo os demônios que vêm do background da família dele. Me ajudou demais. Quando a Beth fez 5 dias de jejum e oração por mim, e eu estava oprimido pela minha família, os irmãos da igreja tiveram a revelação e jejuaram e oraram por mim. Eu mesmo também jejuei e orei por mim. Porque eu sabia que tinha muito pacto, muita influência espiritual em todos os meus antepassados, frequentando catolicismo e mais influência da Umbanda, que sempre tem por trás do pano. Então, muita coisa tinha que ser destruída na minha vida e me ajudou demais isso. Então, temos que dar fruto, evangelizando os novos convertidos e cuidando deles também. É a consolidação e início do discipulado para todos, não é só para os pastores. Tem que terciarizar. 5ª marca, encorajar os missionários nas suas dificuldades emocionais. Missionário não é rambo da fé. Tem problemas no casamento, problemas com os filhos, problemas emocionais. Não são as pessoas mais equilibradas emocionalmente, mais preparadas e dotadas intelectualmente que estão nos campos missionários. São aqueles que têm o coração. Eu vou. A maioria não vai. Então, alguns mais sensíveis, muitas vezes emocionalmente instáveis, falam, eu vou. E aí tem o choque transcultural lá. E aí tem dificuldade de adaptação. Aí tem conflitos não resolvidos que o inimigo vem com tudo.
precisa ser encorajado e ser cuidado no campo missionário transcultural, para não desistir. A maioria dos missionários brasileiros desiste, porque ficam abandonados e desencorajados. Sexto E, envolve-se na batalha espiritual a favor do missionário e do povo não alcançado com oração e jejum. Isso é fundamental. Falei com muitos pastores quando Deus me deu esse chamado maluco. Eu perguntei para Deus várias vezes: Senhor, tem certeza? Sou eu mesmo. Eu tenho 62 anos, minha esposa tem 65. Ela tem prótese nos 2 joelhos e no quadril esquerdo. Ela não fala uma palavra de inglês. Senhor, tem certeza que somos nós? Aí Deus falou: é você mesmo. São vocês. Deus falou até com ela: é você, porque ela também perguntou. Eu? Deus falou: é você. E aí, ela falou: mas por que eu? Ela perguntou por quê. Eu nem perguntei por quê, né? Mas ela perguntou: por que eu? E aí, passou uns meses, aí veio uma profetisa e falou para ela: sabe por que Deus mandou você e o Piva lá para as nações? Ela falou: não. Porque Deus disse: eu já mandei centenas de jovens e eles não foram. E eu mandei vocês porque eu sei que se vocês obedecem e vão. Não fui eu que falei, foi a irmã lá. Isso me lembra a antiga história da aldeia da menina e do guerreiro. Quem lembra dessa história? Amém. Senão pensei que eu tinha espião lá no meu quarto também. Então é uma história fictícia, né? Então numa aldeia, e era uma aldeia ao lado de um rio caudaloso, um rio de correnteza. E uma menina, então, menina querida da tribo de 4 anos, filha da líder da tribo, ela escorrega e cai no rio, e a mulher então grita. E como era a mulher do chefe, então o guerreiro mais forte da tribo, o melhor nadador, e fala: eu vou, enrola a corda na sua cintura, joga a corda e fala: segure a corda. E ele corre, então, e vai, e dá aquele mergulho no rio e vai nadando, e a menina está afundando, e o pessoal gritando: é lá, perto da pedra. E ele mergulha, e a onda pegando, e aí de repente ele chega lá, ele mergulha, e passa 60 segundos, 120 segundos, 180 segundos e nada, 3 minutos. Todo mundo, os 2 morreram. Aí, de repente, eles veem a menina num braço. E aí depois vem o outro, ele quase se afogando. Puxem a corda, fala na língua tribal. Puxem a corda, segurando a menina. E aí todo mundo olhando. Cadê a corda? Quem que ficou de segurar a corda? Ninguém segurou a corda. E ele nadou, morreu e a menina morreu. Infelizmente é isso que tem acontecido no campo missionário. Porque Jesus venceu a guerra. A cabeça foi esmagada. Porém a cauda é muito forte. Quando você mata uma cobra, eu matei dezenas, a cobra pula, ela bate para todo lado, e se você bobear, você se machuca feio. E pode até morrer, se deixar ela te picar, porque ela não morre fácil. Jesus esmagou a cabeça de Satanás, mas nós temos que esmagar o corpo. Guerreando por cada tribo, língua, povo e nação, com oração e jejum. Efésios 6,18, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica por nós e por todos os santos, para que preguemos o Evangelho. Orando e jejuando pelos povos não alcançados, para que sejam alcançados. Porque há uma batalha espiritual muito forte. Quando nós fomos para o Xingu, irmãos, tínhamos evangelizado aqueles 100 mil macumbeiros e teve oposição, foi luta, muita ameaça, muito problema. Mas, irmãos, sinceramente, quando fomos para o Parque Nacional do Xingu, o único médico, nenhum médico querendo ir para lá, a porta se fechou
e enfrentamos uma luta espiritual que tivemos que voltar para trás e reunir intercessores para voltar de novo, porque Deus falou, você e a Beth sozinhos não vão prevalecer contra o príncipe das trevas do Xingu, se o exército não for com vocês. Voltamos para trás, levantamos 200 intercessores, 7 igrejas apoiando com oração, e voltamos e vencemos. Enfrentamos 100 vezes mais oposição para alcançar aqueles 212 índios e as outras tribos do Xingu, 3 mil no total, que nem alcançamos, só a nossa presença testemunhando, do que para evangelizar aqueles 100 mil macumbeiros. Quando Deus nos chamou, e o primeiro lugar que Deus falou para ir foi na África, irmãos, enfrentamos uma oposição 1000 vezes maior do que aqueles 100 mil macumbeiros, 10 vezes maior do que a oposição contra do principado que dominava os índios no Xingu, que eram povos não alcançados lá da África. Depois do Paquistão, foi terrível. Entramos no Paquistão a primeira vez. Aí, meia-noite, chegou o voo, eu falei para o pastor que iria me hospedar, não é o Simon Peter, o pastor Salim, outro pastor, não vai me buscar esse horário, vai me buscar às 6 horas da manhã, a gente fica no aeroporto esperando. Ele falou, não, e foi. Irmãos, entrei no carro e eu falei, let us pray, pastor, let us pray. Falei 3 vezes, e ele só conversando com o filho e olhando no celular. E ele foi e errou o caminho 3 vezes. Na terceira vez ele foi dar uma ré. Quando ele foi dar uma ré, escutamos um barulho atrás. Pum, pum, nossa, bateu. Não, eram 2 bandidos totalmente com véus e turbantes, só com o olhinho assim, com 2 armas assim, que tinham batido no carro. E pegaram, um de cada lado, já pegaram a mochila do pastor, os 3 celulares. E eu e a Beth atrás, eu com a minha mochilinha no meio. Era setembro, todas as minhas economias tinham acabado, eu só tinha $300 e meus passaportes na mochila. E ele tenta abrir a porta da Beth, estava quebrada, não abriu, o bandido da direita, mas o bandido da esquerda veio e abriu a minha porta. E abriu a minha porta, olhou para mim. E eu te repreendo em nome de Jesus. Para trás. E puxei a porta na mão dele, pá! E aí dei um tapa no ombro do pastor. Pastor, go! E o pastor paralisado de medo. Go, pastor! Minha mão é pesada. Eu jogava vôlei e handball. Go, pastor! E o pastor... irmãos, eu pedi licença para o Espírito Santo. Go, pastor! Aí ele acelerou... E a gente foi, e eu olhando o bandido da esquerda, a Beth olhando o bandido da direita, e os 2 estavam assim. Ó. Tinha um anjo muito grande empurrando eles para trás. Porque tinha 200 pessoas orando por nós ali. E o que teria acontecido se não tivesse essas 200 pessoas orando por nós? Não estaria aqui. 7º, entesoura, último E. Entesoura, não tem nada a ver de cortar, não é podar o irmão, não. Entesoura para si mesmo riquezas no céu, ao ser fiel na sua oferta missionária. Jesus deu um mandamento, não acumular riquezas aqui, mas antes acumular riquezas no... Isso, onde a traça não corrói, os ladrões não roubam, não minam. Então você tem que fazer tesouros no céu. E agora uma pergunta... Médico gosta de cutucar engenheiro, né? Tem Paulo e Poli, MacMed em São Paulo. Não sei se aqui tem essa rixa de médico com engenheiro. Lá em São Paulo tem. Então vamos cutucar os engenheiros, já que eu sou médico. Pergunta aos engenheiros. Se você é um dizimista fiel e contribui com 5% da sua renda para missões, é a média de contribuição da minha igreja, que nós ensinamos que 100% é do Senhor. Então todos são dizimistas fiéis, mas todos perguntam para Deus, 90% é do Senhor. Quanto por cento do que é do Senhor eu vou investir na evangelização do mundo? E Deus fala um percentual. Irmãos, faz 41 anos que eu dou minha oferta missionária, 42 anos que eu dou meu dízimo, minhas ofertas, 41 anos que eu comecei a dar oferta missionária, depois que eu tive entendimento, sem falhar um mês. Nunca Deus me falou para dar menos de 10% como oferta missionária. Hoje eu sou missionário, depende de oferta. Mas nós damos o dízimo e a nossa oferta missionária é 15% de tudo que nós ganhamos.
Porque Deus falou, dá 15% dos 90%, que é meu também. E assim cada um pergunta lá. E aí, na minha igreja, a média de contribuição é 5. Então, 5 mais 10, ele está dando 15. Engenheiro, quanto sobra para você? Quanto? 100%, você deu 15%. Quanto sobrou para você? 85%. Tem algum engenheiro aqui para confirmar? Levanta a mão, sim, tem algum engenheiro. Confirma essa conta? Mais outro engenheiro, outra engenheira, outra arquiteta, tem matemático, professor de matemática aqui. Queridos, vocês fugindo da escola? Não estou entendendo. Se você deu 15%, sobrou 85%, ficou para você só 15%, meu querido. 85% você nunca vai mais ver a cor. Ficou para o Leão, o dono do supermercado, BH Shopping, Ponteio Shopping, Madeiro, gasolina, sei lá o que tem, Verdes Mares, né? Eu vi uma propaganda aí. Não sei o que é isso, mas eu vi a propaganda aí. Mas para você mesmo, só o que você colocou no reino. Portanto, Deus nos chama para vivermos, por causa do sangue de Jesus, como máxima prioridade alcançar todos os povos da terra, que é a tarefa principal para todas as igrejas. Essa igreja faz isso, e é um privilégio estar aqui, porque é uma igreja que leva muito a sério isso, mas isso é uma exceção das exceções. Menos de 0,1% das igrejas do Brasil fazem o que essa igreja faz. Mas Deus nos chama a todos. Não adianta a igreja fazer e você não faz. Lá na igreja tinha isso. Gente que batia no peito. Eu sou da Igreja Batista Missionária. Nós sustentamos 44 missionários no campo. E eu perguntei para ele, você dá a sua oferta missionária mensal? Ah, não, esse mês não deu. Bate no peito, mas não faz a sua parte. Então, Deus nos chama a todos fazerem a parte. Não alguns generosos da igreja. Todos. Um estilo de vida missionário. Evangelizando. Ensinando. Encorajando os missionários. Ensinando os novos convertidos. Evangelizando como estilo de vida. Encorajando os missionários. Envolvendo-se na guerra espiritual. E entesourando tesouros no céu, sustentando a obra missionária com os dízimos e a sua oferta dos 90% para a evangelização do mundo. E Deus vai fazer grandes coisas na sua vida, hoje e sempre.